E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e se você leu o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então pessoal, hoje eu vim aqui trazer mais uma atualização de leituras para vocês, dessa vez do mês de janeiro. Nesse mês eu não li um monte de livros, mas eu fiquei satisfeita com as minhas leituras. Agora em janeiro eu fiz um vestibular e nesse vestibular eles pediam algumas leituras obrigatórias e por conta disso, duas das minhas leituras que eu fiz nesse mês foram essas leituras obrigatórias, foram dois clássicos, então a gente vai falar sobre eles mais pra frente, mas já tô avisando aqui. Enfim, eu acho que eu tinha mais coisas pra falar, mas eu não lembro, e se eu lembrar durante o vídeo eu falo pra vocês, mas enfim, é isso. Vamos começar agora com as leituras que eu fiz agora em janeiro, as primeiras leituras do ano. A primeira delas, que eu já tinha começado a ler no ano passado, mas eu terminei agora no iniciozinho desse ano, e que foi, assim, uma das melhores leituras que eu fiz até agora, e sinceramente, eu amei finalizar essa série, que é A Esperança, terceiro e último livro da trilogia de Jogos Vorazes. Eu amei tanto, gente, mas tanto essa série aqui. Juro pra vocês, no final do livro eu até chorei. Além de chorar de tristeza pelos acontecimentos que rolaram na história, eu também, no final, na última página, assim, eu fiquei muito emocionada de eu ter finalizado essa série. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu chorei por conta de eu ter acabado uma história. Fiquei muito triste de eu saber que não ia ter mais para eu continuar depois. Sei que tem o spin-off que veio agora, acho que ano passado ou retrasado, mas não tenho tanto interesse assim de ler, até porque acho que não foca na Katniss, no Pita e no Gale e as outras pessoas que a gente conhece durante esses três livros. Mas, enfim, esse livro aqui ele foi muito emocionante, acho que foi uma conclusão muito boa para a série. Fiquei bem satisfeita com os acontecimentos. Eu fiquei um pouco incomodada, porque assim, como tudo se passa na perspectiva da Katniss, a autora ela usou muito dos recursos assim para adiantar a história, de tipo, a Katniss está numa batalha, então ela, sei lá, leva um tiro e ela desmaia e fica em coma por alguns dias, algumas semanas, e daí depois a gente não acompanha o resto dessa batalha, a gente só recebe as informações junto com a protagonista, assim, dos outros contando pra ela qual foi o resultado dessas batalhas. Isso aconteceu umas 3 vezes durante esse livro, assim, e isso me incomodou um pouquinho, mas bem pouquinho, assim, sabe, porque o livro continua sendo maravilhoso, mesmo assim, e, enfim, eu também achei, assim, que fechou muito bem pros personagens, gostei de como eles terminaram, acho que fez sentido. E eu também fiquei muito triste por alguns aqui, que eu não posso citar o nome porque seria spoiler, mas assim, eu fiquei muito triste com o final que alguns personagens aqui levaram. Chorei muito, não vou mentir, chorei muito. Precisei largar o livro pra eu chorar em paz. Fiquei muito mal. E eu não sei se eu gravei isso em algum vlog, mas se gravei, vocês vão ver isso futuramente, porque os vlogs aqui no canal estão atrasados. Então no futuro vocês irão ver eu chorando por conta dessa belezura aqui. Depois disso, eu já comecei a ler os livros pro vestibular da UFSC. O primeiro que eu peguei para ler foi Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. No caso, essa é uma escritora brasileira que poucas pessoas conhecem, e na própria obra, assim, no texto ali do editor, eles comentam sobre esse apagamento histórico da Júlia Lopes, porque ela foi uma das precursoras do estilo gótico aqui no nosso país. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela, inclusive, foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. E lá na época, quando abriu-se a academia, ela tinha sido uma das pensadoras e idealizadoras desse projeto. Ela não pôde integrar essa equipe porque ela era mulher, porque no início tinha uma proibição que mulheres não poderiam fazer parte disso. Então, o marido dela foi escolhido para integrar a academia no lugar dela. E quando eu li isso, eu fiquei
tão pé da vida, cara. Eu fiquei tão indignada. A guria, ela ajuda a criar aquela porcaria e ela não pode participar porque ela é mulher. Ah, mandar todo mundo cagar. Eu fiquei muito brava. Mas enfim, esse aqui é um livro de contos e eu não gostei dele. Não muito. Tem alguns que são mais marcantes, assim, que ficaram bem gravados na minha mente, mas na sua grande maioria eles pareciam meio sem propósito, assim, pra mim, sabe? Enfim, eu não tenho nem muito o que falar da obra, mas ele é interessante e eu acho que vale a pena conhecer esses autores nacionais, principalmente esses que são mais antigos e que não são muito lembrados, porque, enfim, eles fizeram parte da história do nosso país, da literatura do nosso país, e eu acho que eles merecem ser reconhecidos por isso. Ela merecia ser reconhecida por isso e ter sido uma integrante da Academia Brasileira de Letras. Outro livro que eu li para esse vestibular foi O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Aqui no caso, esse livro, ele mistura algumas notas, tipo diário, do autor, de um período que ele passou num manicômio lá no Rio de Janeiro. Ele era alcoólatra, isso é real, tá, gente? Ele era alcoólatra e ele foi internado, acho que 2 ou 3 vezes em hospícios, porque quando ele bebia, ele tinha alucinações, ele ficava agressivo. Só que ele não era um lunático, né? Enfim, mas ele foi internado 2 vezes nessas clínicas psiquiátricas. E mescla alguma dessas anotações dele que ele estava usando para escrever um romance posterior, que iria meio que retratar essa realidade também de uma pessoa que foi internada dentro do hospício. E quando eu estava lendo, até fiquei meio confusa às vezes, porque eu li as notas e depois eu fui ler o romance dele. E eram muito semelhantes, sabe? Eram muito semelhantes os acontecimentos. Ele usou muito da própria vivência lá dentro para escrever essa história. Só que esse romance ele não foi finalizado porque o autor ele acabou morrendo antes de conseguir concluir a obra, mas enfim, eu li e acaba de um jeito muito abrupto, muito abrupto. Você tá lendo, você vira a página e acabou o livro. É isso. Então, às vezes a gente fica se perguntando como que o autor iria querer terminar essa obra e quais mensagens mais que ele iria querer passar ali. Mas enfim, foi muito interessante, eu curti a leitura, eu não estava esperando gostar. Esse é um livro não, né? Porque não chegou a ser publicado, mas o autor estava escrevendo esse livro lá no início dos anos 20, 1920, 1922, que foi quando ele morreu. E eu tava esperando que ia ser uma linguagem muito mais complicada, porque eu sou um pouco traumatizada com Machado de Assis. Só que o Machado de Assis ele era bem mais antigo, né? E a linguagem usada em 1920, aqui nesse livro pelo menos, me pareceu muito mais próxima da nossa. Então foi mais fácil de entender as reflexões do autor, as críticas, do que entender as críticas que o Machado de Assis fazia à sociedade da época, que eu não tenho tanto conhecimento assim para entender, entende? Mas eu curti esse livro. Depois disso, eu peguei para ler O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude e eu abandonei. Eu não terminei de ler. Esse aqui estava na lista dos livros que eu tinha que ler esse ano e eu ainda pretendo tentar dar mais uma chance para ele mais para frente. Talvez o momento que eu tenha pego ele para ler não tenha sido o ideal, mas assim, também não garanto que eu vou terminar a leitura, porque eu não gosto de me forçar a ler algo que eu não tô curtindo, porque leitura é uma coisa que é para ser prazerosa, a menos que eu não tenha obrigação, né? Tipo, livro pra escola, pra esse vestibular. Mas, no caso, se eu não tenho, eu não gosto de ficar me forçando a ler algo que eu não tô curtindo. Então, eu larguei, abandonei na página 52, eu acho. E o protagonista, ele tava me irritando bem bastante, tá? Eu não fui com a cara dele, não gostei dele. Gostei do amigo dele, sim. Acho que a irmã dele também é promissora, mas dele eu não curti. Não gostei, tava me irritando, então eu quis abandonar. E mais pra frente eu pretendo voltar a pegar esse livro e dar mais uma chance. Não garanto que vou terminar de ler, mas se não terminar de ler também vou considerar esse desafio aqui concluído,
porque são livros que eu queria ler, que eu queria conhecer esse ano. Então eu li, eu conheci, eu não gostei e eu abandonei. Mas eu vou tentar terminar ele ainda, não garanto nada. E para finalizar o mês, eu peguei The Way of Kings, do Brandon Sanderson, para ler. Esse livro é gigantesco, gente. Ele tem 1258 páginas, muito grande. E agora eu tô fazendo um esquema para eu ler ele, que eu vou pegar ele todo mês para ler durante uma semaninha. Daí eu leio, sei lá quantas páginas que der para eu ler nessa semana, largo ele e no mês seguinte eu volto a pegar ele. Porque ano passado eu tentei ler ele tudo de uma vez só. Ele é em inglês, a linguagem ela não é fácil, então eu leio muito devagar. E se eu fosse pegar pra ler isso tudo aqui, gente, sério, eu ia passar uns 3 meses lendo só esse livro. Então eu prefiro dividir ele assim, de pouquinho em pouquinho, até porque não cansa a leitura. E essa história aqui ela é muito bacana. Gente, a história aqui ela é muito complexa, eu não me preparei para falar dele. E os meus personagens favoritos até agora são o Dalinar e o Kaladin, e eu tô falando demais, e eu vou encerrar por aqui. Mas enfim, outra coisa interessante aqui dessa sociedade é que os nobres e os não nobres, eles são divididos pela cor dos olhos. Se você tem olhos claros, você é um nobre, e se você tem olhos escuros, você é da casta inferior, sabe? E não é tipo olho azul, olho verde. Se você tiver um olho azul do tom escuro, acabou pra ti, amigo. Enfim, foi isso. Agora no final desse mês eu também peguei Trono de Vidro pra ler, mas eu não consegui terminar ainda em janeiro, então a gente vai conversar sobre ele lá nas leituras de fevereiro, beleza? Enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí se você tá lendo alguma coisa, se você já leu alguma coisa nesse ano e se sim, quais livros e o que você está achando deles. No mais, é isso pessoal, gostaria de agradecer pela presença de vocês até agora e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!